Antigo Testamento, livro histórico de Josué, do capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15. Bíblia Sagrada, edição pastoral católica. Contexto da palavra: os poderosos têm medo de um povo livre. Versículo 1. Todos os reis dos amorreus, que se encontra no oeste, na Cisjordânia, todos os reis dos cananeus que habitava junto ao mar, souberam que Javé tinha secado as águas do Jordão, do rio Jordão, e disse diante dos israelitas, até que tivesse atravessado, e ficaram descorajados, e ninguém mais conseguia respirar diante dos israelitas. Contexto da palavra: compromisso com o projeto de Javé. Versículo 2. Nesse tempo, Javé disse a Josué: Josué, fabrica facas de pedra. Você fabrica faca de pedra e faça uma nova circuncisão dos israelitas. Versículo 3. Então Josué fez faca de pedra e circuncidou os israelitas na colina do prepúcio. Versículo 4. O motivo dessa circuncisão foi que todos os homens saídos do Egito, todos os guerreiros, tinham morrido no caminho do deserto, depois que saíram do Egito. Versículo 5. Todos que tinham saído do Egito eram circuncidados, mas todos que nasceram no caminho do deserto, depois da saída do Egito, não eram circuncidados. Versículo 6. Os israelitas tinham caminhado pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu toda a geração de guerreiro que tinha saído do Egito e que não obedeceram a Javé. Javé ele havia jurado que eles não veriam a terra que Javé tinha jurado dar aos seus antepassados, uma terra onde corre leite e mel. Versículo 7. Javé, porém, deu descendente para eles. Foi este que Josué circuncidou, pois estava sem circuncisão, em uma vez que não tinha sido circuncidado no caminho. Versículo 8. Quando terminaram de circuncidar, todos ficaram ao lugar do acampamento até que se restabelecessem. Versículo 9. Então Javé disse a Josué: hoje eu tirei de vocês a vergonha do Egito. Por isso deram esse lugar o nome de Guialgal, até o dia de hoje. Contexto da palavra: a etapa final da libertação. Versículo 10. Os israelitas ficaram acampados em Guialgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mesmo mês, à tarde, na planície de Jericó. Versículo 11. A partir do dia seguinte, a Páscoa comeram dos produtos da terra. Versículo 11. A partir do dia seguinte, a Páscoa comerão dos produtos da terra. No mesmo dia comerão pão sem fermento e trigo tostado. Versículo 12. No dia seguinte, quando começaram a comer os produtos da terra, o maná parou de cair.
não houve mais maná para os israelitas. Nesse ano, eles comeram dos frutos da terra de Canaã. Contexto da palavra. O encontro com Javé, versículo 13. Estando perto de Jericó, Josué levantou os olhos e viu em pé diante de si um homem com a espada desembainhada na mão. Josué se aproximou dele e perguntou: Eis nosso favor ou a favor dos nossos inimigos? Versículo 14. E ele respondeu: Eu sou chefe do exército de Javé. Ele respondeu: Eu sou chefe do exército de Javé. Acabo de chegar. Então Josué prostrou-se com o rosto por terra e adorou. A seguir perguntou: O que diz o meu Pai eterno, o meu Senhor, ao seu servo? Versículo 15. O chefe do exército de Javé respondeu: Tire a sandália dos pés. Por quê? O lugar onde você está pisando, Josué, é lugar sagrado. E Josué assim fez. Vou voltar ao versículo 15 de novo. O chefe do exército de Javé respondeu: Josué, tira a sandália dos pés. Por quê? O lugar onde você está pisando, Josué, é lugar sagrado. E Josué assim fez. Este foi o livro de Josué, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 15. O comentário do capítulo 5, do versículo 1, está dizendo assim: a chama da liberdade do povo causa medo naquele dentem o poder. Este sabe que liberdade do povo é o fim de seus privilégios. O versículo 2 e o versículo 9 do capítulo 5 de Josué: a circuncisão é um sinal da pertença ao povo de Javé. São circuncidados a nova geração, o novo grupo que vão aderido ao projeto de Javé. O versículo 10 e o versículo 12 do capítulo 5 de Josué: sobre a Páscoa, os pães sem fermento, lá no Êxodo capítulo 12, com a entrada na terra, começa a etapa final do movimento da libertação, iniciando com a saída do Egito. A contraposição entre o produto da terra e o maná, a marca do fim do precioso ou do período no deserto. O versículo 13 e o versículo 15, para terminar, a personagem com a espada desembainhada recorda o anjo exterminador. No livro de Êxodo, capítulo 2, do capítulo 12, foi o próprio Javé quem acompanhou o povo no deserto. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 19. No livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 20. E versículo 23, e versículo 32 até o versículo 34. Que agora acaba de chegar para dirigir o exército de Israel na conquista da terra. Agora a terra toda é sagrada. No capítulo 3 de Êxodo, versículo 7, versículo 8. Porque é a propriedade de Javé,
e vai ser entregue ao povo para que este aí realize o projeto de Javé. Esse foi o comentário do capítulo 5 de Josué, do versículo 1 até o versículo 15. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica. Livro de Josué histórico do Antigo Testamento. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó, Criador do céu e da terra, abençoe todos nós com saúde, livre nós de todos os mal. Dá sabedoria e entendimento para que nós possamos entender a palavra dele do jeito que está escrito nas Escrituras. Porque nós não ficamos só para ouvir e nem por ler, mas que nós colocamos essas palavras dentro do coração para que nós possamos obedecer a palavra do Pai Eterno do jeito que Ele mandou para nós obedecer. Que nós possamos fazer não a nossa vontade, mas a vontade dEle. Uma boa noite para todos, até o próximo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Shalom para todos.